O avivamento genuíno da fé em Deus. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Avivamento consiste no grande desafio e carência da igreja nos dias de hoje. Gosto de pregar esse tipo de mensagem porque é por meio dessa que as igrejas se renovam e são despertadas para o trabalho de evangelização e ganham um interesse maior pela busca do poder do Espírito Santo. Expulsar demônios é bíblico e o mistério de libertação é maravilhoso. No entanto, Deus tem me chamado para pregar a mensagem de avivamento. Esta mensagem precisa ser pregada com mais frequência em nossas igrejas. Tenho feito isto por onde tenho pregado e as igrejas têm adquirido profundas experiências com Deus, tais como renovação de vidas, batismo com o Espírito Santo, distribuição de dons espirituais pelo Espírito Santo e restauração de vidas. O meu discurso é o mesmo do profeta Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra. O clamor por um avivamento foi a tônica de sua mensagem. Diz o texto que a palavra trouxe-lhe temor e, como resultado desta atitude, ecoou do profundo do seu coração o clamor por um derramar do Espírito sobre a nação de Israel, que precisava urgentemente ser despertada e voltar-se inteiramente para Deus. E isto só viria a acontecer caso houvesse um mover de Deus, o avivamento. Algumas vezes ouvimos falar sobre avivamento, mas poucos de nós sabemos o que é ou o que significa. Muitas vezes imaginamos que há avivamento quando estamos em meio à gritaria, mas o avivamento não acontece somente onde há barulho, não é correria, não é desordem. O avivamento é muito mais que isso, é voltar ao início, voltar ao primeiro amor e resgatar os valores espirituais que foram esquecidos com o passar do tempo. Mas porque ele não acontece, o que o impede de acontecer nos nossos dias? O livro de Atos nos relata o primeiro grande avivamento da história da igreja, ou seja, a igreja surgiu no meio de um avivamento quando o Espírito Santo desceu poderosamente na festa do Pentecostes. Festa essa que foi estabelecida por Moisés, Levítico 23, 15 e 25, sobre aqueles que o estavam buscando. Como Jesus mesmo havia dito, não saíam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 4 e 5. Entretanto, para que isso acontecesse, foi preciso que os discípulos fizessem a sua parte. Eles tinham que esperar, buscar, perseverar, orar e o fizeram juntos. Atos 1,14. Para que aconteça um avivamento em nosso meio, precisamos estar caminhando na mesma direção de forma unânime, em unidade de propósito, como disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses. Tenhais o mesmo modo de pensar, tenham o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Filipenses 2:3. A igreja tem de estar em um só propósito, com o mesmo objetivo espiritual. Se o pastor propuser algo, o líder dos jovens outra, e o dirigente da escola dominical outra, não haverá unidade de propósito. Com isso chegará a lugar nenhum. O avivamento não pode acontecer se estivermos desunidos. Outro ponto importante que o versículo de Atos nos mostra é a oração. A oração é uma adoração a Deus que inclui todas as atitudes do espírito humano em sua aproximação a Deus. Ela é uma das chaves para que o avivamento aconteça. A igreja surgiu em uma atmosfera de oração e, como a resposta à oração, houve um grande derramamento do Espírito Santo de Deus, o primeiro grande avivamento da história. Muitas vezes menosprezamos ou até mesmo não temos condições de entender o poder que existe quando oramos. O diabo sabe disso, dessa forma ele trabalha para que não oremos ou que oremos de forma incorreta. Nossa oração pode mover o coração de Deus a nosso favor, e assim como foi no Pentecostes, derramado do seu Espírito sobre nós com o mesmo poder, com a mesma intensidade,
O Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, e nós precisamos orar e buscar com o mesmo desejo, com a mesma intensidade, com a mesma perseverança que os cristãos daquela época, e por que não dizemos, podemos buscar até mais do que eles receberam, tudo depende de nós. Quando almejamos o avivamento através da oração, temos que nos entregar por completo, dobrar os nossos joelhos, colocar o rosto no pó e clamar a Deus com intensidade, com renúncia total, sem reservas, sem nos importarmos com o tempo que ficamos orando. É sempre querer mais, sem nos conformarmos com as mesmices e com a mediocridade. Todos os grandes líderes, pastores, missionários foram ou são homens e mulheres de oração. O crente só atinge a sua verdadeira estatura ou altura quando está de joelhos. Igreja avivada é igreja que ora. Igreja que não ora jamais será avivada. Além da oração, outro ponto importante é buscar a face de Deus, desejar conhecer a Deus. Buscar a face de Deus é desejar conhecê-lo intimamente, é querer ter experiência com Ele diariamente, saber o que Ele tem para nossas vidas. Qual o seu plano? Qual a sua vontade para nós? É abrir mão dos nossos sonhos e desejos para realizar os seus. Deixar nossas vidas em segundo plano, ler a sua palavra, ter fome dela, mais que isso, guardar os seus ensinamentos e praticá-los. Paira em meu pensamento uma dúvida. Será que tenho clamado a Deus como deveria? Será que minhas orações têm sido efeito ou estão sendo vazias? Será que tenho buscado conhecer a Deus intimamente? Porque se não estiver sendo assim, não poderei conhecê-lo, nem irei contemplá-lo. E se isso não acontecer, não poderei ser avivado. E você, o que tem buscado? O que tem sido sua prioridade? Deus ou as demais coisas da sua vida? Oração. O primeiro e maior dos avivamentos evangélicos encontramos em Atos 2, 1 e 3. Para cumprir as profecias de Joel 2, versículo 28 e 29, o que pode acontecer quando a igreja não ora? Ela se torna parecida com um salão de festas, onde as pessoas querem apenas se encontrar. Uma igreja que não ora vive na dependência de festas, movimentos e eventos. Em uma igreja que não ora, os crentes são adeptos de São Domingos, pois só estão na igreja aos domingos. Quando a igreja ora, tudo pode acontecer. Em Atos 12, 5 e 7, a palavra diz que Pedro estava na prisão e a igreja orava, então algo aconteceu. O anjo libertou Pedro, suas algemas caíram. Há muitos crentes e até igrejas com algemas e amarradas colocadas pelo diabo. Através de nossas orações, as amarras serão destruídas. Quando Neemias soube que Jerusalém havia sido destruída, ele orou e jejuou pelo seu povo. Sua oração fez as portas se abrirem, fez o rei lhe estender a mão e Jerusalém ser restaurada. Lutero orou pela igreja e veio um grande avivamento na Europa e no mundo. Há algo que pode acontecer quando nós oramos, um grande avivamento. Foi isto que aconteceu na igreja primitiva. Estamos precisando de um avivamento na vida dos crentes em nossas igrejas. Só um avivamento mudará a rotina das igrejas, dos crentes e dos líderes. O avivamento genuíno da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concede desejo intenso por amor a Deus, por intimidade com Ele. A marca do avivamento é a transformação do caráter. O avivamento produz nas pessoas atitudes semelhantes às de Cristo. Quando uma comunidade experimenta um avivamento, existe um sentimento muito aflorado quanto ao pecado, é uma intensa preocupação em fugir do pecado e buscar a presença de Deus. O avivamento também é marcado por um desprendimento das coisas deste mundo. Os valores mudam completamente. Queremos ser sal da terra e luz do mundo. O avivamento é marcado por um desejo de compartilhar Jesus e levar outros até Ele. No avivamento, a Bíblia é lembrada e lida, a oração são buscadas. As reuniões de oração é bem frequentada.
o quarto de oração é ativado. Se você deseja viver assim, vamos pedir ao Senhor que envie o seu avivamento em nosso coração.